Proposta para fechar negócio. Vasco da Gama tem o sim de atacante do futebol europeu. Eu vou trazer, é claro, isso para você. Inclusive tem empresário viajando para fechar o negócio de vez. Tem também atacante do Boca Juniors oferecido à diretoria do Vascão. Será que, enfim, o centroavante vai chegar no Vasco da Gama? Vou falar também sobre informações referentes à chegada do zagueiro. O Vasco corre no mercado pela contratação desse jogador. 2 nomes hoje estão na mesa. Muitas informações, muitas novidades para você aqui e agora nesse seu Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta sua segunda, que chega, claro, daquele jeito que você bem sabe. Bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas eu quero começar aqui primeiramente com vocês esse nosso Fala Gigante, trazendo informações importantes sobre o que aconteceu nessa manhã de segunda-feira lá no CT Moacir Barbosa, amigo torcedor, porque sim, o Vasco da Gama entrou em campo ontem contra o Santos em São Januário às 4 horas da tarde, mas hoje, como está aparecendo aí já na imagem a vocês, o elenco cruzmaltino se reapresentou no CT. Mais um dia de treino, né? O primeiro dia de treino nesta semana importante para o Vasco, pois o Vasco terá 2 confrontos decisivos, o Vasco terá 2 finais. Ontem era uma final, mas infelizmente o Vasco da Gama não teve a capacidade. E sim, eu vou ser um pouco mais firme, porque tem que ser firme com esse atual elenco. O Vasco não teve a capacidade de vencer, o Vasco não teve a capacidade de conquistar 3 pontos em São Januário contra uma equipe que estava na zona do rebaixamento, que era o Santos. O Vasco está afundado no Z4 neste momento, é o vice-lanterna do Brasileirão, então hoje o grupo se reapresentou no CT Moacir Barbosa para mais um dia de treino. Grande parte, né, dos jogadores que estiveram no CT hoje foram das categorias de base do cruzmaltino, pois os titulares fizeram apenas aquele treino dentro da academia do CT. O Vasco, quinta, enfrenta o Olímpia no Paraguai, jogo de volta. A expectativa é que grande parte da molecada esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel para esse próximo jogo. E, amigo torcedor cruzmaltino, no domingo o Vasco tem mais um jogo fora pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, dentro do Allianz Parque em São Paulo. Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado para o Vasco da Gama. Que situação realmente, né, que o nosso cruzmaltino se enfiou. Então é assim que começou a semana dentro do Vasco da Gama. Eu quero trazer essa imagem aí para vocês, que é uma imagem para mim que representa muito do atual momento do Vasco e é uma imagem que resume muito bem hoje o que falta para o Vasco da Gama. O Vasco no ano de 2025 e o Vasco no ano de 2026. No Brasileiro, 38 jogos no Brasileiro de 25, com uma média de 1,5 gol por jogo. O Vasco no Campeonato Brasileiro de 2026 tem 22 partidas até aqui e uma média inferior em gols por partida, uma média de 1,1 gols por jogo. Só que quando você começa a perceber os outros números, você vai entender o que eu estou falando. O Vasco, então, em 26, tem uma média de 1,1 por jogo, e em 25 de 1,5 gol por partida. Entretanto, quando a gente olha as grandes chances, o Vasco tem exatamente o mesmo número de grandes chances criadas por partida. O Vasco cria, em média, 2 chances por jogo. Nesse ano, reverteu apenas uma, ou seja, cria 2 grandes chances e uma entra. E em 2025, o Vasco criava 2 chances, mas 1,5 entrava. Ou seja, a cada 4 chances criadas, amigo torcedor cruzmaltino, o Vasco da Gama marcava 3 gols. Em 2026, a cada 4 chances criadas, 2 bolas entram. O Vasco está com um nítido problema de reverter as chances que cria em gols marcados. E se você começa a olhar os outros números, fica ainda pior. O Vasco tem uma conversão de chances claras em 2026 de 30%, ou seja, quando tem uma chance clara, o Vasco converte apenas 30% delas. Em 2025 convertia 46%, quase metade. Finalizações por jogo. O Vasco nesse ano finaliza 17,6 vezes por partida. O Vasco cria mais que 2025 e faz menos gols. Olha que loucura, gente. O Vasco cria mais em 25, em 26 e faz menos gols que 25. O Vasco em 25 precisava de, em média, 9 finalizações para marcar um gol. O Vasco em 26 precisa de 17 finalizações para marcar um gol. O Vasco cria mais. O Vasco tem uma nítida melhora tática, porque está criando mais, está desempenhando melhor, está chegando mais ao gol do adversário, mas tem uma nítida queda técnica.
Vasco melhorou taticamente, mas piorou tecnicamente. Porque não tem gente para fazer gol no time. Gente, os artilheiros do Vasco são Thiago Mendes e Puma. Que bom que o Vasco tem esses dois jogadores. Mas isso não existe, cara. Não existe. O Vasco precisa o quanto antes de um camisa 9. Se não contratar esse jogador, amigo vascaíno, sinceramente, esqueça. Estaremos na Série B do Campeonato Brasileiro em 2026, 27. Essa é a grande realidade. E o mercado, sabendo muito bem disso, ofereceu ao Vasco da Gama o atacante Milton Gimenez, tá? Informação que tivemos aí nessas últimas horas, informação dada pelos amigos do canal Vasco, é que o nome do Milton Gimenez foi oferecido por meio de empresários ao Vasco. Milton Gimenez hoje é o camisa 9 do Boca Juniors, tá? Um jogador que chegou à mesa nesses últimos dias. O Vasco da Gama, neste momento, não abriu nenhum tipo de negociação, nem sequer demonstrou ainda, né, ao grupo de empresários que ofereceu o atacante se há um interesse por parte do Vasco na contratação do atleta, mas é um nome que foi oferecido. Milton Gimenez tem um valor hoje de mercado estimado em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual. Ele é, de fato, camisa 9 do Boca, que é um dos maiores clubes do futebol sul-americano, mas hoje, nesse momento, não é o titular do clube argentino, ou seja, é um jogador que tem aí uma facilidade maior para ser negociado. Nesta temporada ele tem apenas 3 partidas, com 4 gols marcados até o momento. Na temporada passada tinha números melhores, foram 10 gols e 3 assistências em 34 jogos. E na temporada de 2024 pelo Banfield, temporada muito boa que inclusive o fez chegar ao Boca, foram números maravilhosos, 11 gols em 20 partidas. Eu, Lucas, entendo que hoje esse nome não é o jogador que o Vasco precisa. Estamos falando de um atleta que tem 30 anos de idade, um jogador que tem 1,84 m de altura, um jogador que não tem números maravilhosos pelo Boca, mas, sinceramente, talvez um nome bom ali, um camisa 9, que talvez tenha mais técnica do que o Claudio Spinelli, que é isso que precisa. Gente, o Vasco precisa contratar um 9 muito bom, mas se não tiver esse 9 muito bom no mercado, traz pelo menos uma alternativa, cara. Traz pelo menos uma alternativa. Porque esse jogador, mesmo não sendo top, ele é titular absoluto hoje no Vasco da Gama. Vocês viram o jogo ontem do Spinelli. Pelo amor de Deus, arde os olhos. E o que me revolta é saber que, de acordo com informações do amigo Vene Casagrande, viajou para a República Tcheca o empresário para negociar com o Sparta Praga a liberação do John Mercado. Olha que loucura! Um representante da empresa de André Cury viajou para a República Tcheca para se reunir com o clube tcheco Sparta Praga para liberar o atacante John Mercado para vestir a camisa do Vasco. O Vasco da Gama hoje tem um único objetivo: contratar John Mercado. O atacante já aceitou a proposta feita pelo Vasco da Gama, ou seja, entre Vasco e o jogador já está tudo certo. Podemos falar, o atacante está sim de malas prontas para viajar ao Rio de Janeiro. E agora o agente está viajando para a República Tcheca para finalizar o acordo. E aí você vai perguntar, Lucas, quanto é que o Vasco está disposto a pagar pelo John Mercado? Aí eu te falo, 8 milhões de euros. Amigo, você sabe quanto é 8 milhões de euros? São quase 50 milhões de reais. O Vasco da Gama vai gastar 50 milhões de reais e eu vou te falar no jogador que é. O Vasco vai gastar 50 milhões de reais num atleta de 24 anos de idade, não é novo, 24 anos de idade, o jogador já mostrou se vai ser um grande atleta, um atleta de média prateleira ou um atleta de baixa prateleira. E é um jogador que teve na última temporada 10 gols e 4 assistências no Campeonato Tcheco, que é um campeonato fraquíssimo. Teve em Portugal, vestindo a camisa do Vila Fraquense, do AFC. Passou pelo futebol brasileiro há 4 aninhos atrás, vestindo a camisa do CSA. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Atlético Paranaense não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Esse é o jogador, gente, que o Vasco da Gama está desesperado para contratar. E eu não estou falando que ele não é bom, ele parece ser bom, tem números bons. Nessa temporada são 2 gols e uma assistência em 6 jogos. Poxa, que legal, interessante. Mas 50 milhões de reais, o Vasco precisa de um ponta, eu tenho certeza. Mas o Vasco precisa também de um centroavante. Eu acho que se hoje a diretoria do Vasco tivesse que ter uma prioridade, um local para investir 50 milhões de reais, não seria num ponta, cara.
Hoje, a urgência, o desespero, a prioridade da diretoria cruzmaltina tem que ser na contratação de um centroavante, não de um ponta, cara. É surreal. O Vasco, para você ter noção, é a quarta equipe que mais investe no futebol brasileiro. Ficando atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Vasco gastou cerca de 200 milhões de reais nos últimos 2 anos só com o atacante, cara. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é muito erro. É muito erro e parece que o Vasco tá indo em direção a mais um erro. E aí você olha para a zaga, é Carlos Cuesta novamente, tá até desempenhando muito bem, mas é preocupante, porque a qualquer momento isso pode mudar. O Vasco tem aí o objetivo de contratar o zagueiro Diego Carlos, mas só deve conseguir a rescisão do contrato desse jogador com o Fenerbahçe perto do final da janela de transferências, o que não é o objetivo, pois o Vasco da Gama quer resolver essa situação da zaga o quanto antes. Então, o Diego Carlos está ficando distante, porque não está conseguindo resolver a sua situação com o clube turco, e o Vasco só vai contratar o Diego Carlos de graça, quando ele estiver livre no mercado. E aí o Vasco tem um plano B, que é o Arthur Chaves, do Hoffenheim. O clube alemão quer 7 milhões de euros, mas o Vasco não quer pagar esse valor, quer um empréstimo, e hoje vem tentando, junto ao staff do atleta, negociar com o Hoffenheim esse empréstimo com uma opção de compra. Olha a situação do Vasco. Gente, o objetivo do programa aqui é sempre te deixar alegre, te deixar feliz, te deixar empolgado, te jogar para cima, mas eu te peço desculpa e te falo, o Vasco não está conseguindo ajudar a fazer com que o nosso programa se coloque para cima. Gente, é completamente surreal o que realmente está acontecendo aí no Vasco da Gama, mas pelo menos é isso. O Vasco era o zagueiro Diego Carlos, não está conseguindo, porque não vem, né, sendo liberada a rescisão de contrato do jogador junto ao Fenerbahçe, e diante disso o plano B já está traçado, que é a contratação, amigo torcedor cruzmaltino, do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, que também está disposto a vestir a camisa do Vasco. Então é isso, o atacante do Boca oferecido, negociações não foram abertas, a gente viajando para a República Tcheca para negociar a liberação de John Mercado, ele chegando ao Vasco por 50 milhões de reais, e o Vasco tendo Diego Carlos como plano A, ficando distante dessa contratação por conta da situação dele com o clube turco, indo para o plano B, que é o Arthur Chaves, e buscando também o empréstimo do jogador. Pedro Emanuel faz a exigência por reforço no Vasco, pós o jejum do time no Campeonato Brasileiro. O alerta está ligado na competição. Vamos falar também sobre a treta envolvendo Thiago Mendes e Neymar no jogo contra o Santos. Alerta ligado no Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre o cruzmaltino recebendo sim para a contratação de atacante. Galera, falar sobre a reapresentação do time no CT Moacir Barbosa, em preparação agora para o confronto contra o Olímpia. No próximo dia 22, quinta-feira, o Vasco enfrenta jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. Mata-mata, o jogo está 0-0 e a persistir no empate, decisão nos pênaltis. O fato é que o técnico Pedro Emanuel já identificou que o Vasco vai para esse jogo com força máxima. Pergunto a você, torcedor cruzmaltino, força máxima contra o Olímpia? Coloca um time misto? Pensa no jogo contra o Palmeiras no Brasileirão? Coloque aqui nos comentários, é importante a sua opinião. Falar sobre uma situação, até perguntado ao técnico Pedro Emanuel também na coletiva, muita gente questionando, John, e a ausência do lateral esquerdo Paulinho, jogador contratado pelo Vasco na janela do início do ano, foi apresentado de forma oficial no CT Moacir Barbosa há poucas semanas atrás, e ainda não jogou, não foi relacionado. Qual é a situação? O Vasco poderia ter relacionado o Paulinho, já que o cuiabano estava suspenso, assistiu o jogo ontem em São Januário, porém o Lucas Piton, né, foi a primeira opção, porém a informação é que Paulinho está com um problema no adutor da coxa, e aí é uma explicação, né, do técnico Pedro Emanuel, por isso que o jogador ainda não foi relacionado em relação ao Paulinho. Então, Paulinho não foi relacionado porque está com um problema no adutor da coxa. Assim que for resolvida a questão física, o jogador vai ficar à disposição do técnico Pedro Emanuel. Galera, o negócio é o seguinte, tá? Falar sobre o alerta que está ligado. O Vasco tem 16 jogos pela frente e precisa ganhar pelo menos 8. A sequência é desafiadora, mas lembra que nas últimas temporadas, 25, 24,
e 23 também. O Vasco pegou sequências complicadas. O Vasco tem agora pela frente Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Corinthians. Jogos em casa. Jogos que o Vasco pode virar essa chave e fazer São Januário começar a jogar. Não por conta da torcida. A torcida sempre apoia. Esses jogadores precisam virar essa chave. Mas o alerta está ligado também para a contratação de um atacante, porque os últimos gols de vitória do Vasco tá na conta do Thiago Mendes. O Thiago Mendes fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense por 1-0. O gol contra o Independente Medellín na Sul-Americana na classificação dos playoffs por 1-0. E quando é que vai ter um gol do atacante? O último gol de atacante foi do Andrés no empate contra o Mirassol em São Januário. Então o alerta está ligadíssimo. Vamos acordar, o time tem que acordar. O que eu falei, tem que contratar atacante camisa 9. Rebaixamento fica mais caro. Então tem que colocar medidas e um esforço grande, for necessário. Primeiro, o esforço da diretoria do departamento de futebol para contratar um camisa 9. Um homem-gol. Tem que resolver isso para ontem. E o esforço do time para sair dessa condição e pelo menos pegar uma sequência de 3 vitórias. Gente, 3 vitórias seguidas. 9 pontos. Aí, a virada de chave é dentro do vestiário. Porque são vocês responsáveis no vestiário para virar essa chave, como foi em 2023, e incendiar a arquibancada. Porque com o jogo de ontem não passa confiança nenhuma. Porque o alerta tá ligado, 16 jogos, precisando de pelo menos 8 vitórias para chegar a 45, 46 pontos. O Vasco tá com 23. O Vasco fez 2 pontos nos últimos 21 pontos disputados no Brasileirão. Em casa, enfrentando Mirassol, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino, tudo em casa. Olha quantos pontos desperdiçados. Perdeu por 1-0 com um gol de cabeça do Vitor Hugo no último jogo antes da Copa. Perdeu de 3-0 pro Bragantino. Uma vergonha, tá? Uma vergonha. Vocês estão falando, eu vou entrar no assunto Thiago Mendes. Vamos entrar no assunto Thiago Mendes. Renato Gaúcho não vai pra coletiva depois do 3-0. Quem foi lá na coletiva botar a cara pra bater? Thiago Mendes. Thiago Mendes foi lá. É um cara que não pode ser Vasco, é jogador do Vasco, mas representa o que é ser vascaíno. E se ele não aperta a mão do Neymar, tá no direito dele. Porque o Neymar foi pra televisão chamar o cara de babaca. Tudo bem, eu respeito o Neymar na seleção brasileira, enfim, mas respeito o lado também do Thiago Mendes, que tá no direito. Então, assim, é um cara que representa, é o capitão do Vasco. Perder ou ganhar era um jogo inegociável. Era uma vitória inegociável. Perdeu, passou, agora é ganhar o próximo jogo. É a final contra o Palmeiras no Allianz Parque. É pensar no próximo jogo. Tentar a classificação, depois pensar no Palmeiras, depois pensar no Cruzeiro, pensar no Fluminense, na sequência. Mas o que o Thiago Mendes fez de errado? Onde está o erro do Thiago Mendes? Essa é a questão. Então, assim, foi uma treta. É aquele famoso ditado, né? Quem apanha, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Porque o Thiago Mendes, ele pediu perdão, desculpa pela falta, lá no Lyon, e não recebeu nenhuma resposta do Neymar e ficou por isso. O Neymar pode chamar o cara de babaca, xingar o cara, fazer o que for e ficar por isso. Então, assim, cara, Thiago Mendes, ele representou ali o Vasco. E tá no direito do cara. Tá no direito dele. Então, assim, é uma treta, enfim, passou, mas tá no direito do cara, cumprimentar ou não. Pelo menos, Thiago Mendes demonstrou personalidade. Personalidade. E ponto. Ele tá em defesa do Vasco, ele tá defendendo ali o escudo que ele tá vestindo. E ponto final. E vida que segue. É futebol, gente. Isso fica dentro de campo. Ficou dentro de campo. Vida que segue. O Thiago Mendes vai seguir a vida dele, é capitão do Vasco, o Neymar vai seguir a vida dele e acabou. Mas é a treta do dia, né? Bom, trazendo agora informação sobre o John Mercado, que aceitou a proposta do Vasco e aguarda os clubes, tá? O jornalista Telvinê Casagrande trouxe a atualização da negociação pela contratação do atacante equatoriano John Mercado, do Sparta Praga. A representação do staff do jogador viajou para a reunião com o clube tcheco. Numa publicação na rede social,
o jornalista declarou que o jogador já aceitou a proposta de 8 milhões de euros e aguarda o acordo com o clube e solicita 10 milhões de euros. Cara, assim, pagar 8 ou 10 milhões de euros no John Córdoba, que quer vir pro Vasco, ok, beleza? Cara, não é melhor pagar 10 milhões, 11 milhões no Brian Rodrigues? Não é melhor investir num jogador que vai fazer gol? Cara, pega os gols da carreira, o tempo de... Pega a carreira, pega o John Córdoba no Atlético Paranaense, no CSA e nesse time. Tem coisas que não dá pra entender. Se ele vier, se fechar, tomara que ele venha e faça muitos gols com a camisa do Vasco. Mas o Vasco desistiu da contratação do Brian pelos valores, tá dando 8 milhões de euros. Se for fechar, né? Com a contratação de um cara que é uma aposta. Tem situação que, sinceramente, não dá para entender. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.